Johnny Depp e da Amber muda alguma coisa no direito das mulheres? É o fim do feminismo? É o fim da Lei Maria da Penha? É o fim de todas as mulheres que, de alguma forma, sofrem violência doméstica? Sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sumi, mas voltei. Espero que desta vez seja para ficar. Se você está aqui pela primeira vez, já me dá um voto de confiança, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo também pro YouTube entender que você quer estar recebendo os meus conteúdos e me ajuda bastante. O caso Johnny Depp e Amber tomou a rede social, tomou a internet, só se fala disso nesse mundão velho aí. E muita gente tem diversas opiniões diferentes, porque é assim que a vida funciona, eu penso de um jeito, o outro pensa do outro, mas algumas coisas me chamaram bastante atenção na repercussão dessa condenação da Amber. O primeiro aspecto é que ambos foram condenados. Evidentemente, a condenação do Johnny Depp foi muito menor em relação à condenação dela. Eu não estou aqui para falar sobre o aspecto jurídico da coisa. Primeiro, porque o processo aconteceu em um outro país, não é o mesmo procedimento que no Brasil, mas a gente não pode negar que isso traz também reflexões, no mínimo, para o direito brasileiro, para o direito das mulheres. Primeiro porque já é algo muito falado, muitos homens e até mesmo muitas mulheres aí, cavalheiras do patriarcado, defendem que a Lei Maria da Penha ela está ultrapassando os limites que deveria ter em relação à defesa das mulheres e que isso, de certa forma, prejudica e representa um risco aos homens, pois se a palavra da mulher ela é tida como um ponto muito importante no processo, como é que fica a questão da palavra da mulher contra a palavra do homem? Enfim, existem muitos questionamentos sobre isso. Muita gente critica a inclusão da violência psicológica como crime, por esses e outros motivos. E o caso do Johnny Depp e da Amber tem tudo para se tornar, assim, o exemplo utilizado por todos esses homens. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, eu defendo o direito das mulheres, especialmente no que diz respeito ao direito de família, que é o local em que muitas mulheres são sim vítimas de diversos tipos de violência, mas eu defendo também aquilo que é certo. Eu sempre falo, inclusive no meu Instagram, se você não me segue lá, @maiarajbrasil, que os meus clientes homens eu escolho, porque eu faço sim um pré-julgamento antes de decidir advogar para determinada pessoa. O que isso significa? O potencial cliente chega até a mim e ele é homem, ele vai me contar a história e caso eu entenda que realmente ele tem ali, ele tá fazendo todo o possível para ser um pai presente e a mãe tá impedindo, ou ele está fazendo todo o possível para sair desse relacionamento da forma mais correta possível e não está conseguindo, eu advogo sim para ele, inclusive já trabalhei em processos assim. E quando eu atendo mulheres, eu não coloco elas num pedestal no sentido de que tudo que for dito será tido como verdade. Então, muitas vezes, inclusive, eu corrijo as minhas próprias clientes. Olha, determinada coisa você não pode fazer. Não pode proibir o pai de visitar o filho, de conviver com o filho, porque a pensão tá atrasada. Isso é algo que eu repito quase que diariamente. E por que eu tô falando isso? Porque a gente trabalha, a gente tá aqui pelo que é correto, não por um gênero ou por outro. Quando a gente estuda essa questão de perspectiva de gênero, quando a gente se depara com um judiciário que majoritariamente é composto por homens, que tem uma forma de enxergar que vem de lá de trás, a gente trabalha com essa perspectiva de gênero e eu escolhi trabalhar com mulheres. O caso do Johnny Depp mostra o quê? Que isso é uma falácia, que trabalhar dessa forma é completamente errado, não deveria acontecer, é uma palhaçada. Não. O que esse caso mostra? Que existem pessoas com problemas. A própria Amber é diagnosticada, ela tem um laudo lá no processo, em que consta que ela tem um transtorno de personalidade. Todas as mulheres que denunciam algum tipo de violência têm algum tipo de transtorno de personalidade? Não.
Então, não são mulheres com um histórico, com essa situação da Amber que fez todo esse salseiro. O Johnny Depp é um santo? Não, não é. No próprio processo, ele mesmo diz que praticou, sim, atos que não são saudáveis em nenhum tipo de relacionamento. E isso leva a gente a entender o quê? Que era um relacionamento problemático, um relacionamento abusivo em todos os aspectos. Os dois eram abusivos, os dois eram problemáticos, os dois tinham muitos problemas. E isso refletia no relacionamento deles, isso refletia na forma como eles se relacionavam e refletiu também em tudo que aconteceu após o término deste relacionamento. Agora, este não é o fim do feminismo, o fim do direito das mulheres, o fim de nada disso. É sim um caso muito emblemático que dará força para muitos homens continuarem violentando mulheres através de processos de indenização, através de defesas alegando que elas estão loucas, que elas estão inventando, que elas estão surtadas, que querem ganhar mídia, que querem ganhar dinheiro, que na prática já é o que acontece e agora tem um caso famoso para ser usado como exemplo. Então é algo realmente que a gente acaba tendo essa chateação. Não porque ele foi inocentado, mas porque todo esse salseiro criado, toda essa história, todo esse processo traz este problema que reflete em todas as outras mulheres. Mas a gente precisa entender o quê? Que esse caso, gente, é uma exceção. Exceções existem. Exceções existem, regras têm suas exceções. A regra em relação à violência doméstica, infelizmente, é que mulheres sofrem dentro dos seus lares, sem testemunhas, sem conseguir fazer com que outras pessoas acreditem nela, e que muitas vezes essas mulheres deixam de denunciar, muitas vezes essas mulheres deixam de recorrer ao Poder Judiciário, muitas vezes essas mulheres permanecem nesses relacionamentos porque ninguém acredita nelas, porque elas não conseguem encontrar apoio e suporte em nenhum outro lugar para de fato saírem desse relacionamento e sentirem-se seguras após a saída deste relacionamento também. Então, infelizmente, esta é e continua sendo a realidade mesmo após o julgamento do caso do Johnny Depp. E serve de alerta também a todas nós mulheres. Quando tudo é abuso, nada é abuso. Quando tudo é violência, nada é violência. Então a gente precisa realmente entender o que é violência doméstica, o que é um relacionamento abusivo. Aqui no canal tem uma chuva de conteúdo sobre isso. Vocês podem vasculhar aí que vocês vão encontrar. E a gente precisa entender isso para não fazer falsa denúncia, para não minimizar um movimento que precisa ser forte. O direito de mulheres não é para uma, é para todas. As teses usadas em processos que tratam de perspectiva de gênero, elas são pensando em todas as mulheres e não apenas naquela. Então, quando eu, mulher, esqueço todo esse coletivo, penso só em mim, na minha vingança, no meu ódio, naquilo que eu sinto pelo meu ex, e eu judicializo isso, e acontece como aconteceu com a Amber, eu não estou apenas me prejudicando. E porque esse não é o caso da Amber, ela não está se prejudicando, ela é uma mulher branca, rica, famosa, que com certeza vai continuar ganhando dinheiro e depois de tudo isso. Mas quem realmente é prejudicado são mulheres que realmente estão em condição de vulnerabilidade, são mulheres que realmente sofrem violências nas suas casas, mulheres pobres, pretas, brancas, pardas, amarelas, que precisam da justiça, que precisam de leis como a Lei Maria da Penha para defendê-las e que muitas vezes são desacreditadas, são revitimizadas nos processos judiciais por casos
como o do Johnny Depp e da Amber. Então é sim um dia, um momento de tristeza. E repito, não porque ele foi inocentado, digamos assim, mas porque tudo isso aconteceu da forma como aconteceu. E porque uma mulher com transtornos emocionais e psíquicos será utilizada como régua para todas as outras mulheres que sofrem, sim, violências nos seus lares. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião sobre isso também. Compartilhe com uma amiga, aquela amiga que você está lá discutindo esse caso. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!